Seja bem-vindo a LFP Cursos. Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 50 do Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, após a vinheta. A questão de número 50 do ENAM de 2024, primeira fase, ela é a última questão sobre processo civil no rol de questões. A partir daqui, nós começaremos, a partir da semana que vem, a questão 51, que trata do direito civil. Diz o enunciado: em ação voltada à anulação de contrato por coação, e assim do débito nele constante, após contestação e réplica, recusada a conciliação e saneado o feito, o juiz abre a fase de prova, destinada a demonstrar se ocorreu a coação, fundamento único da petição inicial, que é para alegada invalidade. Como o juiz deferiu prova documental suplementar, o autor solicitou que o réu fosse compelido a exibir uma série de documentos. Segundo o autor, esses documentos seriam aptos a demonstrar por si que ainda se afastar da coação, o valor do contrato já estava quitado, de modo que o débito deveria ser declarado extinto, mesma consequência material do pedido formulado. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá, grande o enunciado. Mas vamos lá, primeira coisa. Nós temos aqui uma questão basicamente procedimental. Tá? O que ele quer? Anulação do contrato por vício do consentimento. Coação. O contrato é anulável, então se o contrato é anulável, ele tem validade até o momento em que se anula, ok? Ele tem validade. No momento em que ele é anulado, esta anulação tem efeitos ex nunc, não retroagem, é dali para frente. E o que passou é válido e consolidado. Maravilha. Diferente de uma nulidade absoluta, que aí comporta apenas uma declaração de nulidade com efeitos ex tunc. Sempre foi nulo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a causa de pedir da petição inicial é exclusivamente a nulidade por coação. Ok? Muito bem. Aí, encerrada a fase, atenção para as fases do procedimento, a fase postulatória, não é mesmo? Procedimento comum, fase postulatória, ato formal de saneamento, que encerra a postulatória, fase instrutória, que o legislador aqui chamou, que o avaliador chamou de fase da prova, fase de prova, tá? Instrutória, que se encerra com um ato formal, que é a sentença. A sentença é o ato que põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum, resolvendo ou não o mérito. Muito bem, então o juiz encerrou a fase postulatória. O que isso quer dizer? Isso é muito importante. No momento em que o juiz ele encerra a fase postulatória através do saneamento, vejam, artigo 357, o que compõe o saneamento? O saneamento é aquele em que o juiz resolve questões processuais pendentes, fixa a causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos relevantes para a solução do conflito, ok? Define o ônus da prova e, se for o caso, apraza a audiência de instrução e julgamento. Então, aqui é o momento em que o juiz consolida o objeto da demanda. Por isso que o aditamento da petição inicial, aditamento não se confunde com emenda, não é mesmo? Emenda para corrigir vício sanável. Aditamento é para alterar ou ampliar causa de pedir ou pedido. O aditamento da inicial só será possível, mesmo com a concordância do réu, até o saneamento. Por quê? Porque o saneamento é ato formal de encerramento da fase postulatória. Tem um vídeo no canal sobre procedimento comum. Muito bem, o que acontece aqui? Depois do saneamento, foram trazidas provas complementares, tá? E, segundo o autor, vou reler, esses documentos seriam aptos a demonstrar por si que, ainda se afastar da coação, o valor do contrato já estava quitado. Opa, o que nós temos aqui? Nós temos um aditamento. Claro, porque o único fundamento desta ação
é o vício do consentimento e a anulação do contrato em decorrência dele. Agora, a parte quer trazer uma causa de pedir nova, que é a prova da quitação do contrato, e diz o seguinte: de modo que o débito deveria ser declarado extinto. Mesma consequência material do pedido formulado. Não é a mesma consequência material do pedido formulado. Por quê? A anulação de um contrato em juízo não declara o débito extinto, porque ele vale até o momento da anulação. Os efeitos da anulação são ex nunc, é para frente, não retroage. Então não é o mesmo efeito. Extinção do débito é uma coisa, ok? Anulação da causa da obrigação é outra. São efeitos diferentes, são causas diferentes, são provimentos diferentes, são efeitos diferentes. Muito bem, vamos às alternativas. Alternativa A. O magistrado deve, antes de apreciar o tema da nova prova documental, designar nova conciliação agora pertinente à alegada quitação. Não. Por quê? Porque no processo civil, nós temos o procedimento comum com uma audiência de conciliação bem definida. Ao receber a inicial, o juiz marca a audiência de conciliação e o prazo para contestar começa a correr dali. Certo? Então não tem no procedimento uma nova audiência de conciliação. O juiz pode marcar a nova audiência? Lógico que sim. O artigo 139 faculta ao magistrado marcar a qualquer tempo a audiência de conciliação. Mas o que a alternativa A diz é: o magistrado deve designar nova conciliação. Não deve. Então está errado. B. O magistrado apenas deve anuir com o deferimento e futuro exame dessa prova, essa nova prova, se o réu não se opuser à exibição. Aquilo que eu falei do saneamento, fixar questões controvertidas, eliminar eventuais pendências de ordem processual, fatos, fundamentos, etc., aquilo se chama estabilidade objetiva da demanda. Tanto que o 357, parágrafo 1º, ele diz que a decisão saneadora, após 5 dias, se torna estável. Então você não pode mexer em fatos e fundamentos jurídicos, você não pode alterar depois do saneamento. Então, o magistrado não tem o dever apenas deve anuir com o deferimento e futuro exame dessa nova prova. Não. Isso não faz sentido, porque seria contrário à própria decisão saneadora do magistrado. C. O magistrado deve indeferir a prova, ainda que haja concordância do réu, mas apenas se puder, desde logo, julgar a favor do autor. A primeira parte está certa. O juiz deve indeferir a prova. Sim, porque ela visa comprovar fatos que não estão relacionados com a causa de pedir. Ela visa uma nova causa de pedir após o saneamento. E isso é vedado pela estabilidade objetiva da demanda. Então, aí, ok, mas tem a parte final dessa alternativa que diz assim: mas apenas se puder, desde logo, julgar a favor do autor. Não existe previsão legal para isso. E não só não existe previsão legal para isso, como é estranho, né? Imagina, você magistrado só pode admitir uma prova no processo se for para julgar de um determinado jeito. Se for para julgar de outro jeito, você não pode admitir a prova. Não faz o menor sentido. Alternativa D. O magistrado deve indeferir a prova por ser impertinente e desnecessária. Aqui entra aquela questão que eu falei. Sim, ela é desnecessária. Por quê? Porque ela trata de uma causa de pedir nova, trazida pelo autor após o saneamento. O juiz ele não pode aceitar essa nova causa de pedir porque ela viola a estabilidade objetiva da demanda do 357, caput, parágrafo 1º. E é interessante porque assim, para que serve uma prova? Para formar convencimento. Ok? Tranquilo. O 369 do CPC, ele diz assim: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais
bem como os moralmente legítimos. Nunca entendi essa parte do moralmente legítimo. O que é uma prova imoral? Bom, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Então, esse novo fato não é fundamento do pedido. Então, você já tem aqui uma prova desnecessária. Ela visa provar fatos alheios à causa de pedir. 370. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Necessária. Agora nós vamos falar de necessidade. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nós não estamos falando aqui de uma diligência, de uma prova protelatória. Não é isso que o autor quer. Ele não quer travar o processo para ganhar tempo. O que ele quer? Ele quer mudar a causa de pedir, ele quer alterar o jogo, com o jogo andando. Ele quer alterar a regra do jogo com o jogo andando. Então, essa prova ela é desnecessária e ela é inútil para o processo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, essa prova, ela faz prova de um fato relevante? Faz. A quitação do débito. É relevante? É. Mas é relevante para o processo ou para a relação de direito material das partes? Para o processo não é, porque ela não faz parte da causa de pedido. Para a relação material das partes, sim. Então, depois poderá ser proposta uma nova ação visando o reconhecimento da quitação. Então, a alternativa D é a que me parece adequada. Alternativa E. O magistrado deve indeferir essa prova, ok? Observando que o prazo para requerê-la seria até a réplica, último momento em que ela seria imperativa. Bom, nós não podemos esquecer jamais que o magistrado, vamos voltar lá para o enunciado, tá? O magistrado, ele, no saneamento, deferiu a prova documental complementar, ou suplementar. Veja, diz assim, ó, recusada, saneado feito, o juiz abre a fase da prova, destinada a demonstrar se ocorreu a coação, fundamento único da petição inicial para alegada invalidade. Então, nós temos aqui um indeferimento da prova, não porque o autor a requereu no momento inapropriado, que deveria ser a réplica. Não, mas porque ela não é a prova suplementar deferida no saneamento. Então, a alternativa E também está errada. Então, o nosso gabarito oficial é a alternativa D, que trata do indeferimento da prova por ser impertinente e desnecessária, e este é o gabarito oficial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários. Spread the word e muito obrigado.